Olá, meus amigos que me assistem no canal Esperança Viva. Meu nome é Hércules Lavor e eu estou aqui para fazer a você uma pergunta. Você sabe o que é apostasia? Se você recorrer ao dicionário, apostasia é o abandono da fé. Nós usamos esse termo para pessoas que de fato abandonaram a Deus e seus ensinos. Eu queria tratar desse assunto com você um pouco melhor usando a história de um rei, o rei Zedequias. E essa história você pode ler comigo porque está também registrada no livro de 2 Crônicas, no capítulo 36, no versículo 11 em diante. Diz assim: Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus. Mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões segundo todas as abominações dos gentios. Como eu disse, Zedequias foi o último rei de Jerusalém, pois havia uma promessa e uma profecia que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, iria invadir Jerusalém, pois o pecado de Jerusalém havia aumentado muito, e Deus, em sua sabedoria, muitas vezes usava uma nação pagã, uma nação gentílica, para justamente escravizar o povo, e o povo cair em si diante dos seus pecados e buscar a Deus, porque no caso, muitas vezes ou todas as vezes, a apostasia do povo de Deus era decorrente do abandono da fé e do Deus que cria. No caso de Zedequias, ao invés de buscar a Deus cada vez mais, e como rei era o exemplo para isso, não recorreu a Deus, como nós vimos aqui, ele não se humilhou nem perante o profeta Jeremias, que trazia a palavra do Senhor. Se você ler comigo, por exemplo, Jeremias, vamos ler Jeremias no capítulo 44, você vai ver a situação de Jerusalém. Jeremias no capítulo 44, a partir do verso 9, vai dizer assim, ó: Esquecestes já as maldades de vossos pais, as maldades dos reis de Judá, as maldades das suas mulheres, as vossas maldades e as maldades das vossas mulheres, maldades cometidas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, não temeram, não andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante dos vossos pais. Era assim que estava a situação de Jerusalém. Através da maldade, do abandono da fé, o povo se obstinou cada vez mais para praticar atos de maldade e se afastar cada vez mais de Deus. O povo de Israel tinha até mesmo o conselho divino de voltar ao Senhor. Não somente um, mas vários. Por exemplo, lá mesmo em 2 Crônicas, no capítulo 30, no versículo 8, podemos ver o seguinte: Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Confiai-vos ao Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e serve ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. O conselho divino estava dado. O povo precisava recorrer ao Senhor. O que fizeram? O verso 14 do capítulo 36 de 2 Crônicas diz: O povo cada vez mais aumentava as suas transgressões.
Aqui podemos ver alguns passos da apostasia, tá certo? Eu queria tratar com você aqui de 3 passos da apostasia que podemos trazer para a nossa vida também. Algumas implicações que podemos tirar como lição, ok? Primeiro, o verso 12 diz que o rei fez o que era mal perante o Senhor, não se humilhou. Quando você vai, por exemplo, para o livro de Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, lá é dito: lembrar-te-ás destes 40 anos que te fiz passar pelo deserto para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração. Você vai ver textos e mais textos na Bíblia que Deus reprova o olhar altivo, que Deus reprova o egoísmo. Deus nunca foi a favor do egoísmo, sabe por quê? Porque foi através do egoísmo que Satanás foi expulso do céu e consigo carregou uma terça parte dos anjos. O orgulho, o egoísmo remete à lembrança de Deus, o que aconteceu no céu na época de Lúcifer. Na verdade, o orgulho, o egoísmo é a raiz de todo e qualquer pecado. O rei não se humilhou, diz mais, perante o profeta que falava da parte do Senhor. Paulo mesmo, escrevendo para Timóteo, em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 15, ele vai ensinar para que serve as Escrituras. Vai dizer assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha que interessante. Aquilo que o profeta falava, palavra do Senhor, que o rei Zedequias deveria ouvir, olha o que acontece se ele tivesse ouvido. Teria se tornado sábio, porque a palavra do Senhor nos torna sábio para a salvação. Será que temos dado ouvidos à palavra do Senhor? Somos sábios? Olha o que diz mais o texto. Vai dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aquilo que o rei deveria ter ouvido, não ouviu. Se eu tivesse ouvido, teria se tornado sábio para a salvação. O segundo passo está no verso 3, e quando diz: rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que eu tinha ajuramentado por Deus. Quando ele faz isso, foi 2 situações. Primeiro, o povo teria que aceitar ser agora escravizado por Nabucodonosor. Com isso, eles iriam aprender que somente Deus é Deus. Iriam se humilhar, iriam abandonar todo e qualquer pecado. E detalhe, Deus prometeu cuidar deles e protegê-los mesmo lá. Não foi à toa que 3 jovens, mais Daniel, mudaram toda a visão do rei em relação a Deus, enquanto que a nação por inteiro falhou. 4 jovens fizeram toda e total diferença. Quem não lembra aqui de Daniel 2, quando Daniel interpreta ao rei o sonho? Quem não vai lembrar de quantas vezes o rei falou bem do Deus de Daniel? Sabe, o rei Zedequias falhou e falhou muito em não aceitar os planos divinos. O interessante é que o texto vai dizer que o rei rebelou-se contra o rei Nabucodonosor. Como fez isso? Buscando a ajuda do Egito, que Deus havia dito para não buscar. A Bíblia vai dizer que rebelião é como o pecado de feitiçaria. E feitiçaria na Bíblia, Deus abomina. Assim, então, ele também abomina a rebelião.
O ato de rebelar-se é o segundo ato para a concretização iminente da apostasia. Na verdade, já é um ato mais externo. É aquilo que você transparece. É algo mais visível. E diz o texto que ele rebelou-se contra o rei Nabucodonosor e, consequentemente, estava já em ato de rebelião contra Deus. Interessante notar também que temos que ter cuidado porque o pecado da rebelião é algumas vezes na Bíblia citado como o pecado do braço estendido, que é o mesmo pecado lá do Novo Testamento, onde Jesus diz que é o pecado contra o Espírito Santo. Sabe, você resiste tanto à vontade de Deus, resiste tanto ao mandado de Deus, você resiste tanto a Deus que o teu coração vai endurecendo, endurecendo, endurecendo. De repente, o Espírito Santo não tem mais influência sobre a sua vida e você agora se encontra em um campo minado e perdido. Diz o texto bíblico também, que no caso aqui é o terceiro passo, que ele, o rei, havia obstinado o seu coração. Ele endureceu e obstinou o seu coração. Bom, Hebreus no capítulo 3 vai dar um conselho importantíssimo a nós. E hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Somente o Santo Espírito tem esse poder influenciador sobre nós. E se nós fecharmos a porta para ele, estamos perdidos. O conselho bíblico é esse: não endureça o seu coração. Olhe, por exemplo, para o conselho de Jesus aos laodiceanos, lá em Apocalipse 3, verso 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então aqui nós vamos ver alguns passos, como nós já lemos. Ele não se humilhou, ele endureceu o coração, ele obstinou o seu coração àquele propósito. E por fim, quero destacar o seguinte: a apostasia, ou quem está em apostasia, acaba sendo uma má influência. Porque a apostasia, ela é isso, ela é influente. O texto diz que os próprios chefes dos sacerdotes e o povo também estavam cada vez mais obstinados em transgredir as ordens, os estatutos e a lei do Senhor, e cometiam abominações. Nós, de certa forma, você e eu somos pessoas que exercem uma certa influência sobre quem está ao nosso redor. A apostasia começa nos joelhos. Quem lê, entenda. Na verdade, é na comunhão com Deus. É isso que a frase quer dizer. A comunhão com Deus, a ausência de comunhão com Deus, gera apostasia. E como podemos ter comunhão com Deus? Através da oração, a exemplo de Jesus e tantos outros e tantos textos que temos na Bíblia. A oração traz vitalidade à comunhão com Deus. A leitura e o uso da palavra, conforme Paulo ensina em 2 Timóteo 3, do verso 15 ao 17, que a palavra nos torna sábio para a salvação, que é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça e para nos tornar habilitados para toda boa obra. E, finalmente, a prática da comunhão com Deus me leva à prática da ação e amor ao próximo. Por exemplo, veja o caso lá de Mateus 25, quando no verso 35, aí, Jesus vai dizer qual era a atitude daqueles que tinham comunhão com ele. E assim diz: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Todo aquele que nasce no reino de Deus, ele nasce com uma nova postura. E com isso, o amor a Deus e o amor ao próximo é algo enraizado no seu coração. Para se ver livre da apostasia, oração, leitura e uso da palavra, a prática da palavra.
comunhão com Deus. Leia comigo então 2 Reis 25, verso 7. E veja o fim trágico e triste desse homem que se rebelou contra Deus. Diz assim: aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, e a ele vazaram os olhos, ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Sabe, alguém que está em apostasia ou abandono da fé é assim como aquele rei que teve os seus olhos cegados. Alguém que está em apostasia é alguém que está cego. O pecado o cegou. Não entende e não vê os atos de Deus para o seu próprio bem. Alguém que está em apostasia é alguém que está assim como aquele rei, preso, escravizado. Está com cadeias nas mãos e nos pés, e ainda assim se acha livre. Alguém que está em apostasia é como aquele rei que foi levado para Babilônia. Alguém que está em apostasia já está em Babilônia. Babilônia na Bíblia representa todo o sistema religioso deturpado, distorcido e ensinos fúteis e errados. Siga o seu coração. Se te faz feliz, te faz bem. Faça aquilo que alegra você. Não viva em função do que os outros pensam. E assim por diante. Não seja um escravo, não seja um obstinado, não seja um rebelde. Volte para o Senhor enquanto há tempo. Volte para o Senhor enquanto Ele ainda está com os braços estendidos para lhe abraçar. Porque chegará o momento em que Ele precisará dar cabo, dar fim a toda e qualquer apostasia e atos de maldade. Porque está escrito que o pecado terá o seu fim e o mal não reinará para sempre. Então volte enquanto há tempo. Não siga os exemplos que temos visto por aí. Não siga os passos do rei Zedequias. Humilhe-se perante o Senhor. Aceite as repreensões do Senhor. Eu sei que nem sempre você e eu vamos acertar. Mas estejamos cientes de que se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E não se esqueça, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens.